Amém, irmãos. Glória a Deus. Obrigado pela presença de cada um que tem se achegado. E é tão bom estarmos juntos, né? Separar esse tempo de domingo para vir no culto, para estarmos em unidade, para buscarmos a presença de Deus, para apresentar o nosso louvor a Ele também. Então, eu creio que Deus tem falado já conosco e há de continuar falando, edificando nossas vidas aqui na unidade do corpo. Eu dei um título para uma palavra que, nesses termos, persevere em seus objetivos e desejos diante de Deus. Receba ela, persevere em teus objetivos e desejos diante de Deus. Eu creio que não há dúvida que todos nós ainda temos metas, objetivos, desejos para ser alcançados. E pode ser, irmãos, que algumas coisas que eram tão lindas, ou que são assim, digamos, havia tanta expectativa e há tanta expectativa, que esses desejos, assim tão bons, tão reais, já tenha se tornado quase um pesadelo. Por quê? Por estarem demorando, por esse tempo ter sido adiado. Mas a boa notícia é que nós estamos diante do Deus dos impossíveis, amém? Que pode todas as coisas, que sabe o tempo certo. Para Ele não tem causa perdida. Não tem algo que muitas vezes a medicina não resolve, dinheiro não resolve, né? Teria resolvido, que não está resolvendo, mas Ele pode. Ele pode resolver. Essa é a boa notícia para nós. Ele quer realizar o milagre em nossas vidas. Amém? Ele quer. O salmista, no Salmo 37:4, ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Algumas versões diz deleita-te, né? Quer dizer, é ter satisfação, ter contentamento. Eu diria assim, alinhar o nosso coração ao coração do Senhor. E Ele vai satisfazer. E diz, em outras versões diz, Ele atenderá o desejo do teu coração. Eu gosto muito de um texto de Efésios 3:4, que Deus pode, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, eu quando olho esse texto, a mim me vem assim que tudo que nós temos recebido do Senhor, talvez seja muito pouco diante de tudo que o Senhor tem para nós. Pensa na tua vida. Eu sei que todos nós temos recebido do Senhor em abundância, mas olhando para esse texto, eu fiquei pensando que talvez seja muito pouco diante do que o Senhor quer dar para nós. Mas o problema não é o Senhor. E nem estou dizendo que o problema é nosso, mas às vezes é a compreensão, o entendimento, a contrapartida. A palavra também nos diz que buscai o quê? Em primeiro o reino de Deus, o governo de Deus, a vontade de Deus sobre a nossa vida. E as outras coisas vão ser acrescentadas. E eu creio que pode ser que também, meu irmão, nós não temos buscado fazer a vontade do reino de Deus, deixar essa vontade ser implantada em nossas vidas, deixar esse governo ser completo em nossa vida em todas as áreas. Nós precisamos buscar um relacionamento íntimo com o Senhor, íntimo, grudado. Nossa fé precisa estar alicerçada nisso. Andar com o Senhor, ter o prazer de andar com o Senhor, diariamente, em todos os momentos da nossa vida, porque nós temos um Deus que se importa conosco. Tenha certeza no teu coração. Se tem alguém que se importa conosco, é o Senhor. É Jesus que morreu por ti e por mim na cruz. Então, Ele quer ouvir nossas súplicas. Ele gosta de ouvir nossos pedidos. Mas também gosta de ouvir nossa gratidão, gosta de ouvir nossos louvores. Então, eu quero dizer nessa manhã, não fique abatido. Não fique triste. Persevere. Espere confiante aquilo que Deus tem para ti. Espere confiante, porque Ele é fiel para fazer mais do que nós pedimos e mais do que nós pensamos. O Davi orava assim, o Salmo 86:1 diz: inclina, Senhor,
os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Eu creio que tem os dias que a gente se ajoelha, ou anda o dia todo cantando louvor de alegria e tudo, e tem os dias que a gente está como o salmista estava: Senhor, inclina os teus ouvidos para mim, me escuta, porque eu estou aflito, tenho problemas, tenho angústia, tenho dor no meu corpo físico, tem coisas para resolver e eu estou necessitado. Eu vejo que é um exemplo para nós. Então, meu irmão diria assim como ele: clama a Deus, amém? Clama, pede, adora, mesmo em meio às dificuldades, amém? Eu quero trazer para nós refletir também uma palavra, uma história que nós conhecemos muito bem, a de Ana, a mãe do profeta Samuel. E eu quero pedir para tu abrir, para nós lermos um texto, um pouquinho até longo, mas ele é bem esclarecedor de tudo que Ana estava passando. 1 Samuel, capítulo 1, nós meditarmos nessa palavra, nessa sequência aqui, de receber do Senhor, de alinhar nossa vida com o coração do Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante. Eu passo a ler. Diz ali: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Alcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Alcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Alcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu não sou mulher atribulada. Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Eu não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel
te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho comeu, e seu semblante já não era triste. Levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa em Ramá. Alcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor pedi. Agora vamos para o versículo 26. E disse ela: ah, meu Senhor, não tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Até aqui. Esse texto, irmão, nos fala de uma mulher que tinha um desejo, um sonho. Não gosto de falar muito de sonho, porque nem tudo que a gente deseja, a gente sonha. Mas ela tinha um desejo. O desejo dela era o quê? Ser mãe. Mas ela era estéril. Então era um desejo impossível, porque ela era estéril. Irmãos, talvez se Ana vivesse nos nossos dias hoje, na igreja contemporânea, talvez ela ouviria algumas colocações ou questionamentos. Não estou falando com maldade, não, mas haveria os questionamentos, talvez no sentido assim: Ana, você é uma mulher que ora, você é uma mulher temente a Deus, o que está acontecendo? Tu já olhou na tua família e se não tem uma maldição hereditária? Não tem mais alguma coisa assim que está travando esse receber um filho, ser mãe? Talvez diriam isso. Mas veja bem, o problema de Ana não era quebrar uma maldição hereditária. Talvez fariam colocações do tipo: Ana, com toda sinceridade, com todo jeito, diria: sabe que tu não tem um pecado escondido na tua vida? Sabe que não tem algo aí que tu precisa confessar para Deus te abençoar? Mas o problema de Ana não era pecado oculto, não confessado. Ou poderia dizer: Ana, tu precisa ter fé. Será que tu precisa orar mais? Tu precisa clamar mais? Mas Ana estava crendo, Ana estava clamando. O problema dela não era isso. O problema de Ana, não dá para dizer um problema, mas o que acontecia com Ana era o que está escrito no versículos 6 e 7. O que é que diz ali? Mas a Ana, né, ele falando ali do Alcana, mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. O Senhor tinha deixado estéril. No versículo 6 também, quando fala: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava. Então, o problema de Ana não era algo que ela tinha causado. Não era uma questão que Ana tinha causado porque não ficava grávida. Mas era um problema que Deus tinha colocado ali. Agora a pergunta, talvez poderia fazer: mas se Deus é tudo que nós sabemos que é. Deu o seu Filho por nós, é bondoso, é amoroso, é poderoso para fazer infinitamente mais. Por que Deus adia sonhos legítimos? Ela não estava pedindo uma bênção financeira ou qualquer outra coisa, ela estava pedindo um filho. Irmão, eu creio que, olhando esse texto, que Deus quer nos ensinar que o Deus que dá as bênçãos é maior e melhor que as bênçãos. Amém? A nossa maior necessidade, pode ter certeza, é de Deus, não é das bênçãos de Deus. A nossa maior necessidade é de Deus. Não é de coisas, mas é de Deus. Seja
financeiro, seja filho, seja outra, é de Deus. Nós poderíamos e podemos talvez ter todas as bênçãos desejadas, mas se Deus não for o primeiro lugar na nossa vida, ela vai ser sem sentido. Vai ser uma vida vazia, vai ser uma vida capenga, mesmo muito abençoado, com filhos, com bens materiais, com saúde, ainda vai ser uma vida muito além do que Deus pode nos dar. E hoje parece que tem algo assim inverso quando a gente começa a ver algumas colocações. Parece que Deus tem que estar a nosso serviço e não nós a serviço de Deus. Parece que não é a vontade de Deus se fazendo na terra entre os homens, entre a sua igreja, mas é a vontade dos homens se fazendo no céu. Então temos que ter cuidado, irmãos. O importante é ter nosso coração certo. Muita convicção nós precisamos ter que Deus é melhor que as próprias bênçãos que Ele dá. Amém? Ele é melhor, Ele é o suficiente para a nossa vida. Veja bem, quando se adiou o desejo de Ana ser mãe, ela começa a buscar, pelo que a gente vê no texto, ano após anos. Provavelmente na sua casa todo dia. Mas chegava lá quando tinha a oportunidade de subir diante da casa do Senhor, diante do sacerdote. Ana ia lá derramar o seu coração. Pode ter certeza que Deus começou a ser o primeiro lugar na vida de Ana. O primeiro lugar na agenda de Ana. E assim Ele quer ser na nossa vida. Assim Ele quer ser o primeiro no nosso coração, no nosso dia a dia. Eu creio que essa é uma das grandes lições para nós, precisa estar muito latente, não só teoricamente, mas na nossa vida, na prática, Deus em primeiro lugar. E aí vai ser acrescentadas as outras coisas. Amém? Importante também nós sabemos, irmãos, e termos plena convicção que tudo o que nós temos e o que somos vem do Senhor. E deveria ser colocado para o Senhor de volta. Olha bem o que a Ana diz no versículo 27 e 28. Acompanha ali. Deixou a tua Bíblia aberta. No versículo 27 e 28. O que a Ana, como ela procedeu, como ela agiu. Ela diz, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também eu trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que ele viver, pois do Senhor o pedi. Irmão, se Ana não tivesse essa visão, se ela não tivesse essa clareza, Samuel poderia ser um ídolo na vida de Ana. De tantos anos ela podia estar rodeando esse menino de não deixar sentar um mosquito nele. No sentido de é meu e é meu. Pois era o que ela mais queria, era o que ela mais orava. Mas Ana, o que ela fez? Ela deu o melhor que ela tinha para o Senhor. Ela devolveu, reconhecendo que vinha do Senhor. E Deus já tinha satisfeito o coração dela. Muitas vezes, irmão, se pede uma bênção. E na bondade de Deus, Deus dá a bênção. Mas infelizmente, às vezes a bênção se torna mais importante que o abençoador. E não é isso. Não devia, não pode ser assim. O perigo é substituirmos a bênção pelo abençoador. Exemplo, você pede prosperidade, muitos pedem. Irmãos, não tem nada de errado. Provérbios 10, 22 diz assim, a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Deuteronômio diz o Senhor, 8,18, o Senhor é quem dá a força para adquirir riqueza. Mas o problema é que às vezes a gente diz, talvez nós, até eu já fiz isso, eu tenho essa casa aqui, eu tenho esse carro, eu tenho os bens, mas eu trabalhei muito para isso. Eu lutei muito. O eu.
Deus é que dá a força para adquirir riqueza. Ele dá vigor, Ele dá energia física, Ele dá sabedoria, Ele dá capacidade, Ele dá habilidades naquilo que tu vai fazer. Então isso precisa estar muito na nossa mente, de filhos de Deus. O Senhor dá, o Senhor dá, o Senhor capacita, o Senhor permite, o Senhor abençoa. E pior ainda é quando se prospera e daí a bênção se torna problema para ir no culto, para ir na oração, para ir na escola, para os lugares. Porque é tanta coisa, Deus me deu tanto que eu tenho que cuidar de tanto. Hoje eu não posso. Hoje eu tenho uma reunião com o grupo tal, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. Eu não estou trazendo uma palavra de acusação, irmãos, estou trazendo uma palavra para refletirmos. Que, por isso, Deus sabe do nosso coração, mas para dar a bênção. Porque não temos que cuidar para a bênção não se tornar substituto do nosso abençoador. E precisamos entender como Ana, tudo que Deus tem nos dado, de nós poder depositar no altar. Está aqui a minha casa, Senhor. Que bênção para ser um grupo caseiro aqui em casa. Está aqui o meu carro, que legal, para dar uma carona para o irmão e no culto, ainda mais agora que é em Quilombo. Mesmo que às vezes o irmão está com os pés meio embarrados, não tem problema não, dia de chuva. Senhor, tu me deu esse carro, não tinha nada. E eu sei, irmãos, que a maioria não tinha nada aí, como eu. E hoje não temos nada, se nós entendermos que é tudo do Senhor, em nome de Jesus. Então coloque o que você tem, colocamos o que temos no altar a serviço do Senhor, como Ana fez. Amém? Deus também pode adiar os nossos sonhos pelo seguinte, porque os planos, a palavra de Jeremias 29:11, bem conhecida de nós, diz que os planos deles são melhores que os nossos. Ele disse para o povo quando estava voltando, quando estava no cativeiro, eu tenho planos bons para você, planos de fazer prosperar e não de causar mal. Qual era o objetivo da Ana? Pelo menos está escrito ter um filho, simplesmente ter um filho. Qual era o plano de Deus para Ana? Era ter um filho que fosse um dos maiores profetas de Israel, que fosse o melhor juiz de Israel, que fosse o cara que ia trazer o povo de Israel que estava afastado de Deus de novo para a presença de Deus. Então o plano de Deus era muito melhor do que Ana imaginava. Por isso nós temos lendo isso aqui hoje. E isso às vezes é difícil para nós quando Deus muda aquilo que nós pensamos, ou quando adia aquilo que nós pensamos. E esse tempo, até que Deus se manifesta, às vezes a gente pensa assim, mas que coisa, como Deus está demorando, será que Ele não está ouvindo? Eu creio, irmãos, que cada um tem coisas para contar aqui para nós. Eu quero contar um dos fatos que a gente passou na nossa família, assim, do que foi bênção Deus fazer o plano dele, não o nosso. Eu vou falar um pouquinho assim de um caso. Quando o Mateus fez 16 anos, ali ele se formou no 2º grau. E preparando, estudando, fazer vestibular. E nós, acho que sempre mais preocupados do que ele, e mais na expectativa. Ele parou, não tinha pegado a recuperação, felizmente, como sempre, posso dizer, um pouquinho de orgulho, né? Eu disse para o Fernando, que quando a gente conta do filho, tem que cuidar, porque senão a gente se empolga. Mas daí ele foi direto para o cursinho, início de dezembro. E a questão era assim, olha, se passar no vestibular, não deve nada, não paga. Aí, se quiser continuar, continua. E o Mateus, então, ele foi fazer vestibular na URGS para veterinário. E legal, se preparou bastante, estudou, fez as provas, e daí tu acompanha os gabaritos, vai saindo as notas depois, e estava tudo certo, estava acima da nota de corte, dos dias, né, para entrar o último, bem tranquilo, nesse ponto. Mas faltava a tal da redação.
né, que ela saiu depois, é espalhada pelo Brasil todo para corrigir. Eu creio que é assim, não sei, mas daí depois volta. Enfim. E nós na expectativa assim daquilo ali, e ele trouxe o rascunho da redação. Meu Deus, para mim a redação mais linda que tinha, a mais bonita, perfeita. Pode até não dar 10, mas uns 9 vai dar, né? Irmãos, quantos, ele precisava de, vamos dizer, eu não sei bem, mas digamos de 10 ele precisava 580 ou 58, aquela redação para passar. Irmãos, quando saiu a tal nota, só não zeraram, deram só aquela parte para tu ter a nota. Não entrou. Pensa num cara decepcionado. Eu, muito mais que ele, pelo menos não demonstrava e tudo mais. Mas foi passou 3 semanas, o cursinho continuou, porque nem parava, e daí aquele homem do curso lá, o seu Strauss, que é primeiro nome, eu nunca vi outro igual, Strauss, primeiro nome. E ele chegou e ele me ligou e disse, ele ligava as coisas, ele diz, ô pai, que é o pai de Mateus, assim, ó, o pai quer falar contigo, quer dizer assim, ó. Ele diz, se vocês querem, se o Mateus quer veterinária, até a metade do ano ele vai, no vestibular da metade do ano ele vai passar sem problema. A gente percebe pelos alunos aqui, já percebi, papá, mas ele pode passar no final do ano para medicina. Aí acendeu aquela luz, né? Aí falamos com o Mateus e disse, não, eu realmente sempre quis, mas como é que vai tirar uma nota assim? Sabia que não estava dando para veterinária? E daí nós começamos a acreditar junto naquela palavra. E, irmãos, a honra e glória do Senhor, chegou o final do ano, ele passou em duas universidades para medicina, pode escolher na qual ir, ele se formou, hoje está servindo dentro daquilo que ele gostaria, daquilo que ele quer. Agora, se Deus fosse atender o meu desejo, como eu fiquei decepcionado? E eu não estou menosprezando, mas ele teria feito veterinário e não era o que ele queria. Ele só fez porque sabia que era impossível. E o milagre nem parou por aí, meus irmãos. O milagre financeiro, depois do que veio, que Deus fez para poder fazer, tudo isso nós podemos experimentar em muitas coisas, mas esse aí é um fato assim que foi marcante, porque eu fiquei muito decepcionado quando não aconteceu, pela demora e tudo mais, mas depois eu pude quantas vezes seria agradecido porque Deus não fez a minha vontade. Ele fez a vontade dele, que sabia o coração do Mateus e sabia o que era melhor. Então a gente tem muita gratidão por isso, e eu creio que mostra um pouquinho de talvez histórias que cada um de vocês teve, da gente se sujeitar e ter no nosso coração que os planos de Deus, eles são muito melhores que os nossos. Amém? Quando Deus, a gente assim, está em silêncio, parece que está demorando, não é porque Deus não está ouvindo, não é porque Deus está indiferente, mas é porque Deus tem o melhor para nós. Amém? Receba no teu coração essa palavra aí, meu irmão. Isaías, ele diz, Isaías 55:9, que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, são muito mais altos que o nosso. São muito mais altos. E nós precisamos aprender a querer a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e perfeita. Os planos de Deus, então, guarde isso para ti, são melhores que os nossos. Deus não está surdo para não estar ouvindo. É o tempo dele, é o tempo certo. Olha bem para José, vamos recapitular um pouquinho, só um tanto. A história de José é tremenda, como todas as histórias da Bíblia, mas é tremenda, bem conhecida. José tem um fato lá que eu acho interessante. Ele passou a maior parte da sua mocidade numa masmorra, numa prisão no Egito. Mas olha o que ocorre. Ele revela o sonho para o copeiro lá, tudo certinho, e ele pede para o cara, quando tu chegar lá fora, quando estiver lá com o faraó, tu lembra de mim, cara, eu quero sair daqui. E a palavra diz que o copeiro esqueceu do negócio. Esqueceu. Depois de 2 anos foi lembrar. Talvez a gente olhe, mas é justo Deus deixar o filho dele na prisão, inocente, 2 anos a mais ainda. Mas, irmãos, se o José provavelmente tivesse saído junto com o copeiro, ele provavelmente, o maior cargo que ele ia ter era ajudar a lavar os copos lá, os pratos.
de Faraó. Não era o tempo para o plano de Deus. Aqueles 2 anos, Deus estava preparando algo para José subir a rampa do palácio, para ser governador. Os planos dele são melhores. Amém? Tantos exemplos nós podemos ver. Não era o tempo certo de José sair da prisão. Tinha o tempo que Deus estava preparando, tudo que estava preparando no Egito, para aqueles anos de fartura, para os anos de sequidão, para botar um homem, para Deus ser honrado e reconhecido aonde foi dito. O próprio Faraó diz: quem nós vamos escolher se esse cara aí tem o Espírito de Deus? O incrédulo reconhecendo, dando honra, dando a glória devida a Deus, que a sabedoria de José não era dali. Então, irmãos, lembre-se, Deus trabalha por nós, não contra nós. Se as coisas não estão dando certo, não é porque Deus não quer, não é porque Deus não pode, é que tem que alinhar o nosso coração. Nós precisamos nos deleitar no Senhor, esperar nele, e ele vai atender o desejo do nosso coração, porque os planos dele são melhores que os nossos. Deus também pode adiar os nossos sonhos, porque ele simplesmente é Deus. Ele pode todas as coisas. Veja bem, eu fico assim perplexo como Ana entendeu isso. Vai comigo no capítulo 2. Vamos ler um pouquinho como Ana entendia quem era o Senhor. Capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Diz assim, olha o que ela diz no cântico dela: o Senhor é o que tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desce o montouro, exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ana tinha uma capacidade, uma entrega de Deus para reconhecer o poder de Deus. Você talvez conhece pessoas, às vezes que até parece para mostrar uma fé muito robusta, às vezes eu vejo assim muito no sentido de ordem para Deus, né? Que parece que quer dar, ao meu ver, posso estar enganado, mas é tipo assim, quando vai fazer aquela coisa, eu decreto isso, né? Eu decreto isso. Deus, eu proíbo isso. Deus, eu ordeno isso. E, irmãos, o Deus que nós servimos está sentado no trono, está tudo sobre o poder, o controle dele. E eu entendo, irmãos, que Deus não pode ser pressionado. Deus não pode ser colocado contra a parede. Ele é Deus soberano. E ele tem o controle do universo. Por isso, e por muitas outras coisas não pode, porque ele sabe o tempo certo, ele conhece tudo. Ele é onisciente, onipresente, ele sabe, tem ciência de tudo, ele pode todas as coisas, ele vê todas as coisas. E se Deus quer agir, irmão, não tem impossíveis para ele. Amém? A única restrição é que Deus não pode mentir. A gente vê na palavra. Não há impossíveis. Alguns às vezes dizem, mas os milagres, não, milagre era preciso na época dos apóstolos, Jesus, mais os apóstolos. Tem algum texto na Bíblia que Jesus se aposentou, que Deus se aposentou? O que tem escrito aqui em Hebreus 13:5, eu gosto de repetir isso, que Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Amém? O mesmo Deus que fez o milagre lá com Ana, ele faz os milagres conosco hoje. Ana devia ser, irmãos, uma mulher instruída. Devia ser uma mulher instruída. Ela provavelmente procurou tudo que a medicina tinha lá em Ramá. Provavelmente. E todos provavelmente disseram, Ana, teu caso não tem jeito, tu é estéril. Mas o importante, veja bem, Ana cria que Deus podia realizar um milagre na sua vida. Ela cria que a última palavra não era da medicina, não era das pessoas entendidas da época, a última palavra era de Deus, e por isso ela, Ana, estava lá no altar de Deus, pedindo um filho para o Senhor. Irmão, nesses dias, nunca,
Eu, pelo menos, e eu creio que nenhum de vocês deviam falar tanto da ciência. Tudo é à luz da ciência, tudo é pela ciência. E eu creio até, eu vi um pregador colocar isso, que só falta dizer que a ciência é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, né? Só falta botar a ciência no lugar de Jesus. Trocar. Irmãos, a ciência é importante. A medicina é importante. Quem é que dá sabedoria para isso? Não podemos inverter as coisas. Deus é que dá sabedoria. A última palavra não é da ciência, irmãos. A última palavra não é da medicina. A última palavra para nós que cremos é do Deus Todo-Poderoso, que está em nós, entre nós. Amém? Ele tem a última palavra sobre qualquer assunto impossível. É por isso que Ana ora. É por isso que ela espera um milagre. E é por isso que ela insiste com Deus. Irmãos, mesmo que a ciência diga não para ti, mesmo que qualquer outra possibilidade diga não para ti, eles não têm a última palavra. Se Deus quiser, vai acontecer. Amém? Se Deus quiser, vai acontecer. Agora precisamos ter cuidado com uma coisa. Sempre tem os destruidores de sonhos, os destruidores de objetivos. Aquele que diz, cara, isso não dá, tu já pensou nisso aí? Não dá. Podemos olhar nesse texto, olha a Penina. O que a Penina será dizia para Ana que irrita tanto? Provavelmente dizia, Ana, você chora diante desse Deus. Porque eu creio que a Penina, para irritar tanto a Ana, não era uma mulher de Deus. Ao meu ver. Ela fazia, a palavra diz que ela fazia a Ana chorar, irritava ela. E provavelmente criticava, dizia, Ana, o que adianta? Eu não faço nada disso, tenho filhos. Você, olha aí, ó. Você não tem e não vai ter filhos. Destruidora de sonho. O próprio Eli, o sacerdote, o texto não relata de Eli chegando lá, impondo as mãos sobre Ana, orando. Qual foi a primeira coisa que o Eli fez lá, sentadão, lá na coluna, lá, olhou lá, essa mulher bêbada aí no templo. Foi lá e pá. Aparta-te desse vinho, mulher. Tu vem aqui ainda bêbada, na casa de Deus, diante de nós. Ainda bem, irmãos, que Ana era uma mulher madura. Se fosse hoje, e alguém de nós aqui desse uma furada dessa, se ia o membro, né? Se ia a membro da igreja. Mas Ana era uma mulher madura, ela explica tudo e ela não permite. Ana não permite que o seu sonho seja tirado, roubado. Irmãos, mesmo dentro da igreja, não podemos permitir, se às vezes vem uma palavra em desacordo, que o nosso sonho diante de Deus seja frustrado. Amém? Precisamos ser maduros na fé. Mas não parou por aí. Veio o Alcana, que era, dá para ver, um provedor, era um homem bom, era amoroso, isso tudo ele era. Mas Alcana, ele tinha um problema, que fica muito claro, ele não cria em milagres. E era um cara esclarecido, dá para perceber, todo um cara para subir no templo de ano em ano, fazer o que ele fazia, ele conhecia a história do seu povo. Alcana sabia que as mulheres dos patriarcas, irmãos, não sei se às vezes a gente não se apercebe, as 3 mulheres dos 3 patriarcas eram estéreis. Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel era estéril. E o que Deus fez? Curou as 3. Deus curou as 3. E o Alcana, eu creio que ele sabia disso. Nós não vemos nos textos o Alcana chegar lá com Ana, nós vamos dobrar o joelho aqui juntos. Nós vamos buscar o Senhor junto. Nós vamos pedir por esse filho que tu tanto deseja. E com certeza ele também deseja. Mas olha o que o Alcana fez. Se a gente olhar no versículo 8, ele diz, por que tu choras, Ana? Por que esse negócio está triste? Por que não comes? Olha a ousadia do Alcana. Ele diz, olha aqui, mulher, não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? O Alcana era o cara, né? Ele se achava o cara, não entendendo o desejo, o sofrimento que Ana, o querer de Ana. Ele tinha suas qualidades. Ele ia para o templo,
Tanto é que Ana recebeu a bênção lá e tudo mais, mas ele ao mesmo tempo, ele era um cara que, se achando, tu não precisa de filho, tu tem eu, Ana. O que tu quer? Cuidado, irmãos. Precisamos ter cuidado com os destruidores de sonhos. Mas, irmãos, para finalizar, se tuas metas, teus sonhos, teus desejos estão sendo adiados, o que fazer? Eu diria para ti, sem medo de errar, continue crendo. Amém? Orando, chorando. Continue aguardando uma intervenção sobrenatural na tua vida. Uma intervenção de Deus, um toque de Deus. E também, irmãos, tomar posse das promessas, das palavras de Deus para a nossa vida. As tolices a gente tem que descartar. Quando ele chegou lá, podia ter estragado tudo, ele dizendo: tu é bêbada, tu tá bêbada, minha querida. Pô, aqui não é um lugar para vir bêbado aí, né? Ana foi madura, não quis agora. A palavra de Deus que ele disse, ela recebeu. Veja bem, talvez a gente se irrita por tão pouco. Fica cri-cri por tão pouco. Se Ana tivesse irritado, saindo correndo, ele ia dizer: o que adianta? Esse que é o homem de Deus, olha o que está me dizendo. Saía a tempo afora, não tinha recebido. Mas quando ele disse: vai-te em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Isso ela recebeu. Essa palavra Ana recebeu, guardou no seu coração, se apegou nessa palavra. Houve restauração para a alma de Ana. Houve cura para a alma dela. Houve alegria para a vida de Ana, porque ela recebeu. Sabe, o profeta disse a palavra e Ana disse: é para mim, eu quero, é minha. Quando ele diz: Deus te conceda a petição, ela diz: sim, eu recebo. Eu creio que Ana saiu com uma convicção assim, de nenhuma gota mais, nenhuma vírgula de dúvida que Deus ia atender o pedido dela. E ela recebeu a palavra de Deus. Ela se apegou na promessa de Deus. Irmãos, primeiro nós precisamos crer e depois ver o milagre. Se enxergarmos a bênção antes, recebemos sem crer, não vai gerar fé. Então nós precisamos crer. Todos precisaram crer e receber. Nós precisamos crer. Amém? Crer nas promessas. Como eu disse, nós estamos em dias difíceis, dias de notícias ruins, o dia inteiro. E eu sei que tem notícias boas, mas elas não são quase dadas. Muita notícia ruim. Irmão, é hora de desligar. É hora de nós lermos a palavra. É hora de nós alimentarmos o nosso coração com as promessas de Deus, com a verdade que é Jesus. Eu te convido a isso. Desliga um pouco. Despluga da internet, da televisão e apropie-se das promessas. Vamos ficar mais diante de Deus. Vamos usufruir mais da presença de Deus. Eu sei que Deus está o tempo todo, Ele está em nós, mas de nos aquietar na presença de Deus. Porque Deus cumpre as suas promessas. 2 Coríntios 1:20 diz: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem nele. Então, irmãos, é para nós hoje. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo, será para sempre. É para nós hoje. Eu quero terminar esse tempo aqui para nós fazermos o que Ana fez. Ela creu, ela clamou, ela chorou, ela abriu seu coração diante de Deus e ela recebeu. Irmão, nós estamos na presença de Deus. Como eu disse, não é só para o passado. Eu sei que vocês sabem disso, eu sei que talvez todos tenham experimentado o milagre de Deus. Mas é tempo de pedir.
Eu quero que tu prepare o teu coração agora para nós chegarmos diante de Deus, nesse sentido, como Ana chegou, da maneira que o Espírito Santo estiver tocando o teu coração. Nós temos aqui pedidos de milagre, de cura. Nós temos aqui pedido pelo Franz, lá de Linha Café, nosso irmão. Ele está muito triste, está talvez quase depressivo, está com muita dor numa perna, nem pôde vir. Nós temos aqui pedido pelo Douglas, pela mãe da Cris, pela Gessi, Rogério, Wesley. Foi adiado uma cirurgia. Irmão, tem mais alguém aí que quer orar? Além de ti? Pode dizer em voz alta aí. Marcos está na África, está se recuperando lá também. Mais alguém? Irmãos, é isso aí. Quem faz a obra é Jesus. Isso, por outro lado, me deixa muito tranquilo. Amém? Ele que está entre nós, Ele que pode agir. Mas eu vi um ditado e li ele hoje de manhã de novo. E eu queria propor. Eu sei que Deus ouve de pé, sentado, deitado, caminhando, correndo. Mas tem um ditado que diz que existe ouro debaixo dos joelhos. Quando a gente se ajoelha, existe ouro debaixo dos joelhos, de homens e mulheres que oram. Eu quero te convidar. De repente não é por ti, de repente tu vai orar por outra pessoa hoje, por uma situação hoje, mas eu quero te convidar, com toda a liberdade. Se tu quiser fazer te ajoelhar, tu vai. Se tu não quiser, tu, como Deus, toca no teu coração, mas nós estamos diante de Deus, onde o Espírito Santo de Deus há liberdade. A liberdade. Amém? Quero te convidar agora, você, se quiser se colocar de ajoelho, nós fazemos isso e pedir um milagre de Deus. Eu creio, nós estamos orando hoje e eu creio que Deus vai fazer milagre entre nós. Eu creio nisso. Por isso Deus tem me dado essa palavra e eu tenho uma expectativa no que Ele vai fazer. Amém?